Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 10 de abril de 2021 e eu queria trazer para vocês um panorama geral de como é que anda a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Então, ontem a gente chegou aqui no dia 9 de abril a mais de 22 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E se a gente for observar o total de doses aplicadas, a gente já está chegando aqui a praticamente 30 milhões de doses. Então a gente observa que nessas últimas 3 semanas teve uma aceleração da vacinação no Brasil. A gente vê aqui o total de doses aplicadas por semana chegou essa semana a 5.177.000 doses. Foi, por enquanto, a semana que mais a gente aplicou doses. E uma coisa interessante de observar é que vem crescendo, né? A gente vem atingindo novos patamares semana a semana. Agora a gente chegou aqui em 5 milhões de doses. Mas é claro que o que a gente quer ver? A gente quer ver 7 milhões de doses por semana, 1 milhão de doses por dia, de domingo a domingo. E na verdade dava para ser mais. Eu tenho certeza que o Brasil conseguiria vacinar 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas por dia se a gente tivesse as doses, se a gente fizesse um esforço realmente real nessa direção. Mas enfim, a gente deu uma aceleração, tá na cara que a gente acelerou, porque olha só a curva como é que era. Ela começava assim, daí ela tá começando a ficar cada vez mais inclinada. Imagina que isso daqui é um morro e que a gente está subindo esse morro. A gente está observando o quê? Que a gente está ficando cada vez mais cansado, porque o morro está subindo mais rápido, o que para vacinação é uma coisa muito boa. Mas infelizmente eu queria avisar aqui, porque o que é essa aceleração? Será que essa aceleração é suficiente? Porque eu sempre trago aqui nos meus vídeos esse número aqui, né? 50 milhões de brasileiros. Por que 50 milhões? Porque são os grupos de risco, são todas as pessoas com 60 anos ou mais e também os profissionais da saúde. Então, para vacinar 50 milhões de pessoas com 2 doses, a gente precisa de 100 milhões de doses aplicadas. Agora, até agora a gente aplicou praticamente 30 milhões, então faltam 70 milhões de doses. Quanto tempo vai demorar para a gente aplicar? Mesmo que a gente mantenha esse ritmo de 5 milhões de doses por semana, vai faltar ainda 14 semanas. Ou seja, a gente vacinaria esses 50 milhões lá no meio de julho. Não é o ideal. Eu aqui já há alguns meses eu achava que a gente conseguiria vacinar esses 50 milhões. Quando eu estava otimista, eu dizia, acho que final de maio. Quando eu estava realista, eu dizia, provavelmente lá por junho. Mas agora a gente está vendo que está se desenhando aqui a minha previsão um pouco mais pessimista, né? De meados de julho, esses 50 milhões. Não é o pior que pode acontecer. Eu acho que vacinar aqui no final de julho, se a gente conseguir vacinar 50 milhões com 2 doses aqui no meio de julho, vai estar legal, eu não vou estar tão chateado assim. Mas só que 50 milhões é 1/4 da população brasileira, não é todo mundo. E para vacinar 200 milhões com 2 doses, não dá para ficar com 5 milhões de doses por semana. Simplesmente não dá, porque faltariam 370 milhões de doses. Então, para 370 milhões de doses a 5 milhões por semana, dariam 72 semanas ainda faltando. E a gente conseguiria vacinar toda a população só no final de agosto de 2022. Não dá tempo. A gente precisa acelerar mais a vacinação. Eu tô feliz que a gente está acelerando? Sim, eu tô feliz. Mas só que eu quero dizer o seguinte, a gente tinha que estar acelerando muito mais. A gente estaria numa situação muito mais confortável se nessas 3 semanas aqui a gente já tivesse na nossa meta aqui de 7 milhões de doses por semana, 1 milhão de doses por dia. E claro que eu acho que daria para vir mais. Então aqui, o que aconteceria se a gente conseguisse, a partir da semana que vem, fazer o 1 milhão de doses por dia? Aí, em vez de ter aquela previsão
pessimista que eu estava dando, de meados de julho, com 1 milhão de doses por dia, a gente conseguiria a previsão realista, que é meados de junho. Faltaria 10 semanas aqui para essas 50 milhões de doses. Mas mesmo assim, 1 milhão de doses por dia não é suficiente para vacinar a população brasileira, que é 211 milhões até, né? Eu estou aqui botando 200 milhões para arredondar. Mas enfim, faltaria mais de um ano para a gente vacinar todo mundo, mesmo que a partir de amanhã a gente começasse a vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Então, gente, não dá para torcer por 1 milhão de doses por dia, porque não é suficiente. Tem que acelerar acima disso. Olha só, se a gente fizesse 1,5 milhão de doses por dia, depois dessas 10 semanas, eu estou dizendo, se a gente pegar a partir de amanhã e ficar 10 semanas vacinando 1 milhão por dia, beleza, aí no meados de junho a gente consegue vacinar 50 milhões com as 2 doses. Mas aí depois dessas 10 semanas a gente tem que acelerar mais. 1,5 milhão de doses por dia e a gente não consegue vacinar todo mundo em 2021. Eu acho que era essencial ter aqui, 90% da população brasileira vacinada aqui no dia 31 de dezembro de 2021. A gente tinha que estar tentando antecipar essa vacinação, não para 1,5 milhão de doses por dia, talvez para 2 milhões de doses por dia. Eu acredito que a gente tenha a capacidade logística de fazer isso, exatamente porque o nosso sistema de saúde é muito capilarizado, ele chega no bairro, né? Ele chega no bairro através das UPAs, dos postos de saúde. É um sistema que a gente conseguiria fazer esses 2 milhões de doses por dia, se a gente tivesse as doses e se fizesse um esforço nessa direção. Por enquanto não estou vendo esse esforço. Mas, enfim, ao contrário, né? A gente está vendo aí essa semana aquela discussão se empresas privadas poderiam comprar vacinas. Eu acho muito errado, eu acho muito antiético que empresas privadas possam comprar a vacina para lucrar em cima disso. Se as empresas privadas comprarem as vacinas num sentido de liberar essa vacina para o SUS, talvez até recebendo esse dinheiro de volta em forma de incentivo fiscal, não sei, aí sim a gente estaria falando de uma coisa correta, mas não é o que a gente está observando. O que a gente está observando é que tem empresas privadas que vão tentar lucrar em cima da vacinação com a Covid-19, e isso é imoral, isso é imoral. Mesmo que a gente tenha vacinado aqueles 50 milhões de brasileiros que são a prioridade, depois disso não é ainda a hora de abrir a vacinação para empresas privadas lucrarem em cima da saúde da população. Alguém vai poder dizer, mas só que aí com a empresa privada a vacinação vai acelerar. Eu não tenho essa certeza, eu acho que como a gente está vendo que se as empresas privadas conseguem comprar doses de vacinas, o governo tinha que estar comprando essas doses de vacina e disponibilizando no SUS, não disponibilizando por uma questão de prioridade financeira ou até uma questão de prioridade de pessoas que vão começar a se endividar, vão pegar um empréstimo com não sei quem lá para conseguir se vacinar. Tá errado. Isso é errado. A gente tem que ter um plano nacional de vacinação, a gente tem que ter uma adequação da vacinação e, inclusive, a gente tinha que estar tendo uma vacinação mais parelha em todo o território nacional, mas, enfim, tem que estimular a vacina, tem que aumentar a vacinação, acelerar a vacinação. Vamos voltar aqui para os dados da vacinação. Então, a gente está aqui, então, a gente tem 22 milhões vacinados com a primeira dose e quase 7 milhões aqui vacinados com a segunda dose. E essa semana eu também vi sair aí na mídia aquela questão que as pessoas não estariam voltando para se vacinar na segunda dose. Eu quis analisar isso um pouco aqui do ponto de vista matemático. Então vamos pegar aqui, quem é que se vacinou na primeira dose em cada dia, quem é que se vacinou com a segunda dose em cada dia. Então a gente começa observando aqui, dia 29 de janeiro, a gente tinha na faixa de 2 milhões de pessoas vacinadas. E aí, exatamente 1, 2, 3, 4 semanas depois, a gente chegou em 2 milhões de pessoas vacinadas com a segunda dose. E esse daqui é o tempo correto para quem tomou a vacina do Butantan, né, a Coronavac.
receber a segunda dose. Então a gente viu aqui que todo mundo que se vacinou em janeiro, praticamente todo mundo, recebeu a segunda dose no tempo correto. Agora, quando a gente vê as semanas evoluindo, o que a gente observa aqui, ó, no dia 5 de fevereiro, qual o tempo médio que demorou para atingir o mesmo patamar de pessoas vacinadas de primeira dose com segunda dose? 1, 2, 3, 4, quase 5 semanas. Ou seja, realmente nesse período tiveram pessoas que não voltaram para receber a sua segunda dose. Mas só que isso daí até fica um pouco mais agravado aqui, ó, no dia 12 de fevereiro. Olha quanto tempo demorou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas e meio para a gente atingir o mesmo patamar de pessoas vacinadas com primeira dose na sua segunda dose. E isso daqui é muito grave. E hoje, como é que tá? Quem é que a gente está vacinando hoje com a segunda dose? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 semanas e meia. Então, nessa última semana, a segunda dose ganhou um pouco mais de fôlego, então diminuiu esse atraso. Ó, aqui era 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas e meia, e agora aqui voltou para 5 semanas e meia. Deu uma diminuída nesse atraso. Então, isso daqui é o que leva àquele alarme, àquele alerta que as pessoas não estariam aderindo à segunda dose da vacinação. Isso é grave, pessoal. A gente tem que deixar toda a população conscientizada. A vacina é segura, não importa se é do Butantan, se é da Oxford, não importa. As vacinas são seguras e a gente tem que tomar as 2 doses para ter a imunidade completa. Agora, tem um detalhe aqui nessas contas que eu quero observar. Não são todas as pessoas que são vacinadas com primeira dose que são vacinadas com a Coronavac, que é o que a gente precisa aqui ter a segunda dose em no máximo 4 semanas. Muitas pessoas estão sendo vacinadas também com as doses da AstraZeneca. E eu dei uma olhada assim bem por cima e pelo que eu entendo são uns 25% das pessoas que são vacinadas com as doses da AstraZeneca. Então, na verdade, essa curva aqui não é a melhor curva para a gente comparar com a curva azul. A gente tinha que pegar esses valores e diminuir 25% deles. E a gente chega nessa curva aqui. Se a gente pega e diminui 25% dos valores totais, na média, claro que não é assim, de vez em quando vacina mais, de vez em quando vacina menos, com uma ou com outra, a gente vê que aí está um pouco mais andando no mesmo ritmo a vacinação da primeira dose e a vacinação da segunda dose. Ó, 1, 2, 3 semanas e meia, bem no meio, entre 3 e 4 semanas, que é o correto. Aqui, 1, 2, 3, 4 semanas. Aqui, 1, 2, 3, 4 semanas e meia. Começou a dar uma atrasadinha e agora a gente está de novo. 1, 2, 3, 4 semanas e meia. Ou seja, realmente, tem pessoas que não estão voltando para a segunda dose. E a gente tinha que pegar essas pessoas e explicar para elas a importância da segunda dose. Não é tão absurdo quanto esse gráfico aqui mostra, mas existe ainda muitas pessoas que ainda não estão recebendo a segunda dose, mesmo tendo recebido a primeira. E pelo que eu sei, não é indisponibilidade dessas doses. Pelo que eu entendo, são pessoas que escolheram não voltar. Aí por que elas escolheram outros 500, mas a gente tinha que conscientizar todo mundo a se vacinar com as 2 doses. Mas enfim, vamos lá, vamos falar de doses disponíveis. Essa semana a gente de novo recebeu mais de 7 milhões de doses, que para mim é aquela primeira meta, né? 7 milhões de doses por semana, tanto recebidas quanto aplicadas. Nessas últimas 3 semanas, meio que deu, né? Quase 8 milhões há 2 semanas atrás, um pouco menos do que 7 há uma semana atrás, e agora nessa semana um pouco mais do que 7 milhões de doses. Então, a gente já tem as doses, aparentemente, para vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Tá certo que agora a gente vai ter um gargalo de produção no Butantan. Essa semana a gente já viu aí notícias de que o Butantan vai ter que parar a produção porque todo o IFA já foi utilizado, mas eu sou otimista, que nem eu digo, eu acredito que o Butantan em breve vai receber novas doses. Tem que ter movimentação dos governos
para que esse IFA não pare de vir para o Butantan e que a gente continue crescendo o total de doses disponíveis. Olha só, a gente tem 47 milhões de doses disponíveis, a gente tem ainda algumas semanas de doses. Se a gente está aplicando 5 milhões de doses por dia e a gente tem aqui só 30 milhões de doses aplicadas, então a gente tem aqui 3 semanas de vacina ainda. A gente tem o que? 17 milhões de doses, até um pouquinho mais, para ainda aplicar. Mesmo que a gente mantenha aquela média de 5 milhões de doses por semana, a gente tem vacina para 3 semanas. Se a gente aumentar para 7 milhões de doses por semana, a gente tem vacina para 2 semanas e meia. Então, dá para aumentar a vacinação por enquanto e torcer aí e fazer esse esforço para que não haja mais gargalos de produção. A Fiocruz também andou me decepcionando um pouquinho, porque tá demorando muito, tá atrasando muito. Já ganhou aquela alcunha, a vacina da AstraZeneca, né? Porque atrasa. Mas enfim, não quero criar nenhuma competição entre as duas vacinas. O fato é esse, a gente tem que aumentar aqui essas doses recebidas, ou para pelo menos 10 milhões por semana. Porque 10 milhões por semana a gente conseguiria vacinar na média 1,5 milhão por dia. Última coisa que eu queria comentar, pessoal, sobre essas duas curvas. A gente observa que a curva das doses disponíveis está acelerando mais do que a curva das doses aplicadas. Olha as duas montanhas. Essa montanha aqui, ela começou bem de leve, bem fraquinho, a gente subiu ela bem de boas, depois começou a ficar bem íngreme e agora essa montanha aqui está mais íngreme do que essa montanha. Se a gente pegar e colocar retas aqui para observar, a gente vê como a inclinação dessa daqui está maior do que essa inclinação. A gente tinha que ter, se a gente extrapolar, a gente observa que a gente está crescendo mais rápido o total de doses disponíveis do que o total de doses aplicadas. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que as duas retas andem mais ou menos paralelas, porque é claro, é importante ter um estoque de doses de vacina para, se houver alguma emergência, a gente ter doses para continuar vacinando até que novas doses venham. Mas a gente não precisa que esse estoque fique cada vez maior. Vacina parada é pessoa não vacinada. Então a gente quer que essas duas curvas andem mais ou menos paralelamente, ou seja, para hoje a gente já poderia ter aqui na faixa de 36, 37 milhões de doses aplicadas. É o que a gente tinha que estar observando quando a gente observou aqui que tem mais do que 1 milhão de doses por dia sendo disponibilizada, tem que aplicar 1 milhão de doses por dia. Nessas 3 semanas a gente teria chegado aqui numas 6, 7 milhões a mais de doses aplicadas, ou seja, era como se a gente tivesse ganho uma semana inteira de vacinação em 3 semanas. Então valia a pena a gente pegar essa curva e começar a ver ela acelerando. Mas enfim, pessoal, aqui a gente tem o painel que eu tirei os dados e eu só queria mostrar o total de doses aplicadas por estado, os estados que mais aplicaram doses: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Foram os estados que aplicaram mais do que 2 milhões de doses. Mas claro, São Paulo tem uma população gigantesca, Minas Gerais também, e a gente podia observar qual que é os estados que mais vacinaram em primeira dose de acordo com a sua população. Daí a gente vê que o estado que mais vacinou em primeira dose de acordo com a sua população, Rio Grande do Sul, meu estado aqui. Fico feliz que a gente esteja nessa primeira posição, né? Mas é a primeira vez que a gente chega nesse nível aqui, porque semana passada realmente teve um mutirão de vacina, pelo que eu entendi, várias faixas etárias sendo adicionadas. Em segundo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba, São Paulo, e aqui é a primeira vez que Amazonas saiu do top 5, pessoal. Amazonas parece que vacinou um monte ali no início, mas agora está caindo posições. Até 2 semanas atrás, acho que vocês vão lembrar, Amazonas era quem era o primeiro lugar no Brasil. Por isso eu não estou comemorando muito Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente cai de novo. E agora, se a gente fosse observar o percentual das pessoas em segunda dose, e aí quem ganha é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já vacinou aqui quase 5% da sua população com 2 doses. Depois São Paulo, aí de novo Amazonas,
Roraima e Paraíba. E Rio Grande do Sul, cadê Rio Grande do Sul? Nem apareceu aqui, né? Nem apareceu aqui, achei interessante. Cadê Rio Grande do Sul? 3,28%. Ah não, tá aqui, eu é que tô cego. Tá aqui Rio Grande do Sul, desculpa pessoal. Mas enfim, nenhum desses dois rankings, nenhum desses três rankings para mim é o mais correto. Para mim o ranking mais correto seria doses por milhão de habitantes ou doses por 100 mil habitantes. Na prática seria somar esses dois números e dividir por 2. E aí, eu tenho aqui anotado, não tem nesse painel, o estado que tem mais vacinação é o Mato Grosso do Sul. Se somar esses dois números aqui, Mato Grosso do Sul chega a 18,75, ou seja, quase 19 doses a cada 100 habitantes. É bastante dose, podia ser mais, claro que podia ser mais. Depois, em segundo lugar, aí sim vem o Rio Grande do Sul, com 17,63 nessa soma aqui. Em terceiro lugar, São Paulo, com 16,32 nessa soma aqui. Quarto lugar, a Paraíba, com 15,72. E em quinto lugar, a Bahia, com 15,63. Cadê Bahia? A Bahia nem apareceu aqui, cadê? Aqui, a Bahia tem muita gente vacinada em primeira dose, pouquíssimas pessoas vacinadas em segunda dose. Não é pouquíssimas, né? Mas é menos do que a média, bem menos do que a média, tá pessoal? Então, isso é o que eu tinha para comentar sobre a vacinação no Brasil hoje. Eu agora vou gravar na sequência um vídeo específico com os dados da Covid-19 no Brasil, então se quiser olhar, dá uma olhada, tá? Então, muito obrigado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.